Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos começando mais uma série de mensagens e que essa mensagem que vai ser entregue venha falar ao teu coração. Todas elas, assim como as outras também, que aqui foram postadas. Que o Senhor entre no teu coração, meu irmão, minha irmã, que Ele entre em nossos corações, venha nos conduzir, pois a palavra é uma bússola para a nossa vida. Ela que vai dar o norte, ela que vai dar a direção certa. Porque às vezes podemos até estar no caminho certo, o caminho é Jesus, mas nos falta direção. Qual direção ir? Não é verdade? Então é isso. Que a palavra do Senhor, por esses tempos, Ele encontre o nosso coração como uma terra fértil para produzir tudo aquilo que precisa, tudo aquilo que é necessário, os frutos, o fruto do Espírito Santo. Amém? Que assim seja. Vamos consagrar todas essas mensagens que vão vir, que vão ser postadas, porque em Provérbios 16, versículo 3 diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, consagre. E os seus planos serão bem-sucedidos. Então, para que meus planos e os teus planos sejam bem-sucedidos, precisamos antes consagrar ao Senhor o que vamos fazer, o que estamos fazendo. Amém? Então é isso. Senhor, queremos consagrar todas essas mensagens que aqui serão postadas com um propósito, o propósito para expandir o teu reino. E expandir, Senhor, o conhecimento, a palavra, a sabedoria, e que entre na vida do meu irmão, da minha irmã e na minha vida, Senhor, nos dando um norte, ajudando-nos a tomar decisões, a fazer escolhas, a discernir, Pai, discernir o tempo, a ocasião e o propósito do Senhor para a nossa vida. Que assim seja, Pai, que seja uma palavra poderosíssima. Senhor, quando encontrar em nós uma terra fértil, que assim seja, meu Pai, que ela venha produzir, Senhor, com abundância, em nome de Jesus Cristo, na vida do meu irmão, da minha irmã, na família de cada um aqui representado. E que assim seja também na minha vida. Que sejam dias extraordinários. Que sejam dias, Pai, incomum, sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Traga-nos entendimento. Espírito Santo, segure na nossa mão. Capacita-nos a entender a Tua palavra. Pois é o Senhor que trouxe toda esta inspiração e revelação. Tudo que está escrito aqui foi inspirado e revelado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Consagra os teus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Não sou eu que estou dizendo, mas é o Senhor que está dizendo para você no dia de hoje. Vamos consagrar. Amém. E as mensagens que serão postadas aqui está em Eclesiastes capítulo 3. Nesses dias dedicaremos a entender sobre o tempo. Aqui o subtítulo está escrito: há um tempo para tudo, meu irmão, minha irmã, para tudo. E eu entendi já no versículo 1 que há uma ocasião, um tempo e um propósito. O Deus do tempo, o nosso Criador, fez todas as coisas para que aconteça no tempo certo, para que aconteça com o propósito e a ocasião certa. O Senhor do tempo colocou em ordem, porque Ele é um Deus de ordem, todas as coisas. Amém? Então é isso, vamos compreender nesses dias o tempo e o Senhor vai falar conosco, já está falando. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: para tudo há uma ocasião certa, para tudo. Há um tempo
para cada propósito debaixo do céu. Então, 3 coisas que eu preciso entender, que você precisa entender, é que o Senhor do tempo está dizendo: ei, há uma ocasião certa para a sua vida. Para tudo há uma ocasião. Há um tempo certo para cada propósito. Deus está dizendo: há um tempo, meu irmão, se ainda não chegou, é porque vai chegar este tempo. E o Senhor está dizendo que há um tempo e um propósito e uma ocasião. O Deus do tempo, ele está no controle de tudo isso. Ele está no controle e o tempo não está acima de Deus. Ele é que está acima, porque foi ele que criou. Você observa em Gênesis, e logo no capítulo 1 está escrito: e assim o Senhor fez os céus, e aí começa toda a criação, e separou as águas da terra, e esse foi o primeiro dia, e assim vai sendo a criação de Deus, e este foi o segundo dia, e o terceiro dia. Você percebe que Deus trabalhou tudo no seu devido tempo, tudo no seu devido lugar, colocando ordem em todas as coisas, na toda a tua criação. Se Deus criou com ordem, com tempo, Ele nos criou assim também. Então, na nossa vida, não é tudo que vai acontecer de uma rapidez, de uma maneira, da mesma maneira para todos. Não, porque para cada um há um propósito de vida. Há um propósito da parte de Deus. Há um desígnio para você e para mim. Então, o Senhor precisa do tempo para nos preparar, o Senhor precisa do tempo para nos ensinar, o Senhor precisa do tempo para nos fazer entender e aprender com Ele. E com isso vai gerar a ocasião certa, a ocasião devida, no qual tudo que o Senhor nos preparou, tudo que o Senhor quer que vivamos, vai acontecer. É isso. Em Mateus está escrito, veja só como é importante discernir o tempo que você está vivendo, discernir a fase que você está vivendo. Em Mateus capítulo 16, versículo 3, diz assim: hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Você sabe interpretar o aspecto do céu, mas não sabe interpretar os sinais do tempo. Porque no tempo eles dão sinais. É isso que nós vamos entender em Eclesiastes, porque há tempo para todas as coisas, e aonde você vai ver os sinais. Ei, este é o sinal no qual eu tenho que ficar mais calado, observar mais, aprender mais. E há tempo em que você vai ter que falar, tempo em que você vai ter que se posicionar, em tempo em que você vai ter que se mexer, em tomar decisões. É isso, você tem que interpretar os sinais do tempo. Qual tempo você está vivendo? E pedir a capacitação do Espírito Santo. Porque se você tem que reagir e você tem medo de agir, você precisa que o Espírito Santo te dê ousadia e coragem. Porque é chegado a hora, chegou o tempo de fazer, de agir, de ir, de tomar decisões. Então precisamos que o Espírito Santo nos capacite a avançar, não é verdade? O tempo, ele revela o propósito. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que cada fase da vida tem um propósito escondido. O Deus não revela tudo para nós ao mesmo tempo, como vai ser toda a nossa vida. Ele vai revelando no caminho. E mesmo aquelas que parecem inúteis ou dolorosas servem para nos ensinar, servem para nos fortalecer, servem para nos impulsionar, serve para nos preparar. Às vezes pensamos que certas coisas é perca de tempo, mas é ali que o Senhor usa daquela ocasião, daquela situação, para nos capacitar. É isso. Você imagina José na prisão, achando que está perdendo o seu tempo ali.
Imagina só, não era perca de tempo. Ele estava preso, ele estava vivendo com restrição, ele estava vivendo em isolamento. Mas foi um tempo de preparo para que ele lidasse com o tempo da escassez que haveria no Egito. Ali ele teria um encontro com a pessoa que o conectaria a Faraó. Você está entendendo que por mais que pensamos, isso é inútil, esse sofrimento é inútil, esse isolamento é inútil, o que eu vou ter com isso? O que eu vou aprender com isso? O que vai fazer de melhor para mim? O que eu vou tirar de melhor? Quanto a isso, para você parece perca de tempo, parece inútil, mas para Deus não. Para o Deus do tempo, não. Ele está usando disso, para te moldar, para te elevar, para criar uma conexão com aquele que vai transformar, mudar a sua vida, que foi o copeiro com o José. Foi ali na prisão. Não foi na casa de Potifar ou foi em outro lugar, mas foi na prisão que ele conheceu aquele homem que o conectaria a Faraó. Então, tudo há um tempo, uma ocasião, uma oportunidade, um propósito divino. Porque às vezes confundimos nosso tempo, nossa ocasião, o propósito com nossa vida, com os nossos anseios, com os nossos desejos, com os nossos projetos e sonhos. Mas nós estamos falando de Deus, aquilo que Ele planejou para você, aquilo que Ele já colocou dentro de você, aquele desejo de crescer, de alcançar, de conquistar. Aí você não sabe por que você deseja, por que você sonha tão alto, por que você almeja coisas que hoje está longe da tua situação financeira, mas está ali dentro de você, sabe? Sendo alimentado dia após dia, desejando. É porque o Senhor te deseja, ou porque o Senhor deseja que você tenha, é porque o Senhor tem planos e propósitos para você, só que há um tempo certo, há uma ocasião certa. Amém? Então o tempo ela vai revelar o propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter sabedoria em discernir esse tempo. Nós precisamos ter, por quê? Para que não venhamos lutar contra Deus, antecipando alguma promessa. Vamos dar um exemplo de Abraão, Sara e Agar. Deus fez a promessa de que Abraão seria pai de nações. E aí, o que Sara fez? Vamos antecipar. Estou velha, o Senhor prometeu para você, então eu vou dar meu jeitinho. Dorme com a minha serva. E aí Abraão tem Ismael, que depois vem a ser uma competição entre ele e Isaac que dura até hoje, por antecipação, meu irmão. É antecipação à promessa de Deus. Eles queriam, a Sara quis dar o jeitinho dela, quis cumprir a promessa de Deus da maneira dela. Se Deus falou que vai fazer na sua vida, espere o tempo certo. O que você tem que pedir é sabedoria para discernir que tempo é esse. Porque nesse tempo vai vir sinais. Lembra que nós lemos em Mateus? Nesse tempo vai dar sinais. Sinais de que o cumprimento está para acontecer. Amém? Esses dias vão ser dias maravilhosos. Em nome de Jesus. Então, o que parece atraso, às vezes é preparação. Olha, e aprendemos com Sara, com Abraão, com Isaac e Ismael. Quando Isaac veio, ele significava ter riso, o nome dele. É isso, porque as promessas de Deus, quando cumprem na nossa vida, é para nos fazer sorrir, não chorar. É para nos fazer sorrir. E o que parece fim é recomeço. José. Parecia o fim da vida de José, está preso. Quem é que sai desta prisão? A não ser, às vezes, até para a morte, que foi o que aconteceu com o padeiro. O copeiro voltou para Faraó, para as atividades que ele tinha na presença do Faraó, mas o padeiro foi para a morte. Então, imagina, José poderia estar nessa situação, pensando, daqui eu não saio mais, ou saio daqui somente morto. Então, tudo que parece para nós, o fim para Deus é recomeço de algo, é uma preparação. Amém?
E o silêncio de Deus, o silêncio, às vezes, no tempo o Senhor fica em silêncio, não é verdade? Aí é onde o nosso coração, a nossa mente começa a entrar em dúvida. Será que eu estou fazendo o que é certo? Será que é tempo de esperar mesmo? Ou eu tenho que tomar uma atitude? Porque eu preciso tomar uma atitude, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso avançar. E às vezes nós pensamos que estamos avançando, mas é um retrocesso. Porque avançar é esperar no Senhor. Nós vamos entender também Eclesiastes. Precisamos esperar. Então é isso. É só uma introdução sobre o tempo de Deus, o Senhor do tempo. E se Deus está pedindo para avançarmos, avançaremos. Se o Senhor está pedindo para esperar, esperaremos. Vamos trabalhar com o tempo de Deus. É isso. Nesses dias nós vamos trabalhar no tempo de Deus e não no nosso tempo. Amém? Então vamos orar, pedir ao Senhor para nos orientar nestes dias. Como eu disse para você, será dias extraordinários, sobrenatural, incomum nas nossas vidas. Creio que o Senhor falará grandemente, pois essa palavra o Senhor me deu de presente quando Ele trouxe ao meu coração para que eu viesse aqui fazer essa série de mensagens e que seja também para o teu coração presente, para as respostas que você está buscando no Senhor, para a mudança. Eu também preciso. Eu preciso de tudo isso, de resposta do Senhor. Eu preciso que o Senhor faça algo extraordinário na minha vida. E se você está assim como eu, nós vamos alcançar juntos, em unidade, em comunhão. Amém? Em concordância, porque é poderoso, meu irmão, minha irmã. Fica firme nessas mensagens. Continue. Se algum dia você não conseguir acompanhar ou assistir, deixe para assistir no outro dia, mas siga com fé, faça com fé. Amém? Então é isso. Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso, o dia que começa a contagem de um novo tempo para as nossas vidas. Assim eu profetizo na vida deste meu irmão, desta minha irmã e na minha vida, que a partir de hoje seja um novo tempo contado. Senhor, uma nova estação. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que venha, Senhor, um propósito, um plano do Senhor a ser revelado para nós. Que a ocasião certa, o tempo certo venha acontecer todas estas coisas. Em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor é o Senhor do tempo. Ele não é maior que o Senhor, mas o Senhor é maior que Ele. Então nos capacite a viver o tempo do Senhor, nas oportunidades, em tudo, Senhor, em tudo que faz parte deste tempo. Em nome de Jesus, nos conecte a pessoas que estará, Senhor, nos levando ao propósito de vida. Em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor conectou José ao copeiro, nos conecte, Pai, aquele que irá nos apresentar Faraó, aquele que nos irá apresentar a liderança, o governo, Pai, em nome de Jesus Cristo, aquilo que representa o nosso propósito, é isso, em nome de Jesus Cristo. E neste tempo, capacita-nos como tu capacitaste José, em nome de Jesus Cristo, que assim seja na minha vida, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Você recebe essa mensagem? Se você recebe, então compartilha, curta, comenta, se inscreva neste canal. E que o Senhor, meu irmão, minha irmã, te abençoe poderosamente, abundantemente e ricamente todos os dias da sua vida, até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até as próximas mensagens, se Deus quiser.